Meu nome é Armando, tenho 44 anos e moro nos Estados Unidos há quase 15. Desde que me mudei para cá, uma das minhas maiores paixões sempre foi colecionar antiguidades. Eu gosto de tudo que carrega uma história. Móveis, relógios, estátuas, livros e principalmente quadros antigos. Talvez seja porque eu sempre acreditei que cada pintura carrega um pedaço da alma de quem a criou. Foi essa minha paixão que me levou a viver uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Algo que até hoje eu prefiro não comentar com ninguém, com medo de parecer louco. Mas eu preciso contar, porque depois do que aconteceu, eu aprendi que nem toda beleza deve ser admirada e que há coisas que deveriam permanecer esquecidas no tempo. Era um sábado à tarde, quando eu navegava em um site americano de leilões de antiguidades chamado Heritage Bids. Lá é comum encontrar peças raras e sempre dou uma olhada nas categorias de arte europeia do século XIX. Foi quando encontrei um anúncio que chamou minha atenção. Combo de pinturas antigas, originais restaurados, coleções particulares. Na descrição, dizia que o lote vinha de uma mansão antiga que havia sido demolida em Nova Orleans e que os quadros estavam em perfeito estado, apesar da idade. Eram 4 no total. As fotos mostravam retratos realistas, 2 naturezas mortas, uma paisagem e um retrato de uma mulher. Foi esse último que me deixou hipnotizado. A mulher do quadro era linda, mas havia algo de perturbador nela. Tinha olhos verdes muito vivos, quase reais, e um leve sorriso que parecia esconder algum segredo. O curioso é que não havia assinatura visível, nem informações sobre o pintor. Só o título, La Donna di Ombra, A Mulher das Sombras. Sem pensar 2 vezes, dei meu lance, e para minha surpresa ganhei. No mesmo dia, combinei de buscar pessoalmente, já que a casa do vendedor ficava em outro estado, mas não tão longe. Peguei meu carro e dirigi por quase 5 horas até o endereço indicado, uma pequena cidade chamada Lafayette. Chegando lá, fui recebido por um homem de aparência estranha, com roupas simples e um olhar meio distante. Ele parecia aliviado por alguém finalmente ter comprado o lote. Lembro que ele disse algo como: "Esses quadros são bonitos, mas é melhor você não dormir com eles na mesma casa." Achei que ele estava brincando. Ri, peguei as pinturas e coloquei cuidadosamente no banco de trás do carro. Foi aí que algo curioso começou a acontecer. Assim que comecei a dirigir de volta para casa, senti um arrepio estranho subindo pela minha nuca. Sabe aquela sensação de que tem alguém te observando? Pois é, era isso. A cada curva, eu olhava pelo retrovisor e tinha a impressão de ver uma sombra sentada no banco de trás. Tentei ignorar, achando que era cansaço da viagem, mas o clima dentro do carro parecia pesado, o ar denso, e uma espécie de perfume antigo, doce, começou a preencher o ambiente. Um cheiro que lembrava flores secas misturadas com mofo. Quando finalmente cheguei em casa, já era noite. Tirei os quadros e deixei-os na sala. No dia seguinte, limpei um por um e pendurei o retrato da mulher na parede principal. Ficou lindo ali. A pintura realmente tinha uma presença marcante, mas a partir desse momento, as coisas começaram a mudar. Nos primeiros dias, percebi que toda vez que passava pela sala, parecia que os olhos dela me seguiam. De início, achei que fosse apenas o realismo da pintura, mas conforme os dias passavam, eu comecei a perceber o olhar dela mudando. Em alguns momentos, parecia mais triste, em outros, mais provocante. As noites começaram a se tornar estranhas. Eu acordava várias vezes sem motivo, sentindo que alguém me observava. Em certas madrugadas, ouvi passos leves, quase como se uma mulher andasse pela casa. As cortinas balançavam sozinhas, e às vezes eu sentia um leve toque em meu ombro enquanto dormia. Um dia, cheguei mais cedo do trabalho e juro que ouvi uma voz feminina sussurrando o meu nome. Quando virei, não havia ninguém, mas o quadro
parecia mais vívido do que nunca. Comecei a pesquisar sobre a origem do retrato. Descobri que La Donna di Ombra era uma obra de um pintor italiano do século XIX chamado Vittorio Lamberti. Reza a lenda que ele teria enlouquecido após pintar o quadro, alegando que a mulher retratada vinha até ele em sonhos, exigindo ser libertada. Achei curioso, mas confesso que também comecei a sonhar com ela. Sonhos intensos, reais demais. A mulher do quadro aparecia usando o mesmo vestido, com o mesmo olhar enigmático. No sonho, ela sempre se aproximava, tocava meu rosto e dizia: "Agora sou sua." Eu acordava suando frio, com o coração acelerado, mas o pior ainda estava por vir. Certa noite, acordei no meio da madrugada sem conseguir me mexer. Era como se meu corpo estivesse preso. Tentei gritar, mas nenhum som saía. Foi então que senti um peso sobre meu peito. Quando olhei, vi a mulher do quadro, mas agora ela estava ali, diante de mim, em carne e osso, ou o que restava dela. Sua pele era pálida, quase transparente. Os cabelos negros caíam sobre o rosto e os olhos. Aqueles olhos verdes pareciam brilhar na escuridão. Ela subiu sobre mim, sussurrando palavras em um idioma que eu não compreendia. Eu não conseguia me mover. Senti um frio intenso e, ao mesmo tempo, uma sensação estranha de prazer e pavor misturados. Foi uma experiência que eu jamais esquecerei. De repente, ela desapareceu e eu recuperei o movimento do corpo. Fiquei apavorado. Levantei, corri até a sala e, ao olhar para o quadro, percebi algo aterrador. A pintura agora mostrava um leve sorriso, um sorriso que antes não existia. No dia seguinte, decidi me livrar dela. Levei o quadro até o quintal, despejei álcool e ateei fogo. Enquanto as chamas consumiam a tela, ouvi um grito de mulher vindo do meio do fogo. O som ecoou por todo o quintal e sumiu lentamente. Desde então, nunca mais tive nenhum sonho com ela. Os barulhos cessaram, o ambiente voltou ao normal. Mas às vezes, quando passo perto do local onde queimei o quadro, sinto aquele perfume antigo no ar, o mesmo das flores secas. E é nesse momento que eu me pergunto, será que ela realmente se foi? Ou apenas está esperando outro colecionador curioso descobrir sua prisão em algum outro quadro esquecido por aí? Meu nome é Marina, tenho 62 anos e sou do interior de Pernambuco. Nunca fui de acreditar em histórias de assombração, embora na minha família sempre houvesse relatos de coisas que não se podiam explicar. Cresci ouvindo minha avó contar sobre casas antigas, fazendas de café e engenhos onde as almas dos que sofreram em vida nunca encontraram descanso. Mas até pouco tempo atrás, eu achava que isso era apenas parte do folclore, histórias inventadas para assustar as crianças. Hoje, eu sei que não era bem assim. Tudo começou numa manhã de sábado, quando resolvi visitar uma feira de antiguidades que acontece todo primeiro domingo do mês, numa cidade próxima chamada Limoeiro. Sempre gostei de coisas antigas, daquelas que parecem contar histórias só de olhar para elas. Quadros, louças, móveis, ferramentas, tudo me encantava. Fui sozinha com minha sacola de pano, sem imaginar que aquele passeio inocente mudaria minha vida. A feira estava cheia de gente. O sol já estava forte, mas as barracas cobertas com lonas coloridas davam um ar alegre ao lugar. O cheiro de bolo de rolo e café fresco se misturava com o de madeira envelhecida e ferro enferrujado. Fiquei andando de uma barraca para outra, olhando peças de todos os tipos, vitrolas, rádios antigos, relógios de parede e bonecas de porcelana que davam até arrepios. Foi então que, no meio de uma barraca mais afastada, algo me chamou a atenção. Entre velharias e ferramentas enferrujadas, vi um ferro de passar roupa antigo, daqueles de colocar brasas dentro para esquentar. Ele estava em bom estado, pesado, com o cabo de madeira ainda firme.
O dono da barraca, um senhor magro de chapéu de palha, me viu olhando e disse: "É bonito, né? Esse aí tem história. Dizem que veio de uma fazenda antiga lá para os lados de Garanhuns." Eu peguei o ferro nas mãos. Ele era frio, mesmo sob o sol quente. Tinha uma beleza rústica, e eu logo imaginei o quanto meus netos iam achar curioso quando eu mostrasse para eles e explicasse como se passava roupa naquele tempo. "Quanto tá esse aqui?" perguntei. Ele pensou um pouco, olhou para mim e respondeu: "Para a senhora posso fazer por R$ 50, mas lhe digo uma coisa. Esse ferro é melhor deixar guardado. Não é bom brincar com coisa antiga demais." Dei um sorriso, achando graça da advertência. Paguei e levei o ferro comigo. Voltei para casa no fim da tarde, limpei o ferro, passei um pano úmido e coloquei sobre uma mesinha na sala, ao lado de outros objetos antigos que eu já colecionava. Naquele momento ele parecia apenas uma peça decorativa, mas naquela mesma noite tudo começou. Eu estava deitada, quase dormindo, quando ouvi um barulho vindo da sala. Era como se algo pesado tivesse sido arrastado pelo chão. Levantei achando que fosse um gato, embora eu não tivesse nenhum. Fui até lá e acendi a luz. Tudo estava em ordem. Pensei que fosse minha imaginação e voltei para a cama. Mas assim que apaguei a luz do quarto, ouvi outro som. Um bater metálico ritmado, como se alguém estivesse batendo uma peça de ferro contra uma mesa. Toque, toque, toque. O som vinha claramente da sala. Levantei de novo, acendi todas as luzes e fui ver. E lá estava o ferro, ligeiramente virado para o lado, fora da posição em que eu havia deixado. O coração disparou. Fiquei parada olhando para ele por longos segundos. Toquei o ferro. Estava frio, mas por algum motivo senti um arrepio subir pelo braço. Coloquei-o de volta na posição original. Fiz o sinal da cruz e voltei para o quarto. Tentei dormir, mas o sono não vinha. Quando finalmente peguei no sono, sonhei com uma mulher negra, vestida com roupas antigas de trabalho. Ela passava roupa sobre uma tábua, suando muito, e o ferro que ela usava era exatamente o mesmo que estava na minha casa. De repente, ela parava, olhava para mim com os olhos marejados e dizia: "Que ele não me deixa ir." Acordei assustada. O relógio marcava 3h15 da manhã. Fui beber água e quando passei pela sala, senti um cheiro estranho, como de carvão queimado misturado com roupa velha. O ferro estava no mesmo lugar, mas juro que vi uma leve fumaça saindo por uma das frestas dele. Passei os dias seguintes tentando ignorar o que aconteceu, mas as coisas começaram a se intensificar. Todas as noites eu ouvia o mesmo barulho. O bater metálico, como se alguém estivesse passando roupa. Às vezes, o som de uma tampa sendo aberta e brasas caindo no chão. Certa vez, cheguei do mercado e encontrei a casa com um cheiro forte de ferro quente. Aquele cheiro que fica quando se queima tecido. No chão, bem debaixo do ferro, havia uma marca escura, como se algo tivesse queimado o piso. Foi aí que comecei a acreditar que aquilo não era coincidência. Pensei em jogar o ferro fora, mas algo dentro de mim dizia para esperar, para tentar entender o que estava acontecendo. Eu precisava descobrir de onde vinha aquele objeto. Numa tarde chuvosa, enquanto limpava o ferro novamente, notei algo que nunca tinha visto antes. Na parte de baixo, quase apagada pela ferrugem, havia uma inscrição gravada. Esfreguei com cuidado até conseguir ler: Fazenda de Café Coronel Duque. Meu corpo gelou. Esse nome eu já tinha ouvido. Minha avó contava histórias sobre um coronel muito temido, dono de uma fazenda no interior de Pernambuco, conhecido por sua crueldade com os escravizados. Diziam que ele fazia as escravas passarem suas roupas e de sua esposa por horas debaixo do sol, e quem errasse, quem queimasse um tecido, era castigado brutalmente. Muitos morriam ali, na senzala da fazenda do Coronel Duque. Naquela hora, todas as peças começaram a se encaixar.
O ferro podia ter pertencido a uma daquelas mulheres, e talvez o espírito dela ainda estivesse preso ao objeto. Naquela noite, o barulho voltou, mas agora acompanhado de outro som. O choro. Sim, choro de mulher. Um lamento profundo, triste, que vinha da sala. Eu me levantei tremendo, peguei o terço e caminhei até lá. A luz piscava e o ferro vibrava levemente sobre a mesa. O som do choro se transformou em uma voz fraca. Ele me queimou. Eu quero ir. Naquele instante, senti um vento frio atravessar a sala e o ferro caiu no chão com força. Corri, peguei-o e joguei dentro de um balde. Acordei no dia seguinte com febre e um sentimento horrível de angústia. Decidi procurar ajuda. Falei com uma senhora que mora perto da minha casa, conhecida por entender das coisas espirituais. Ela me ouviu atentamente e disse: "Minha filha, esse ferro tem dor dentro dele. Alguém sofreu muito usando isso. E enquanto ele estiver contigo, a dor dela vai continuar viva aqui." Ela me orientou a devolver o ferro à terra, como quem enterra um sofrimento. Segui o conselho. No fim da tarde, fui até um matagal afastado. Levei o ferro embrulhado num pano branco e o enterrei, fazendo uma oração. Na mesma noite, o silêncio voltou. Nenhum barulho, nenhum choro, nenhuma fumaça. Dormi em paz pela primeira vez em semanas. Dias depois, sonhei novamente com a mulher. Dessa vez, ela estava sorrindo. Usava um vestido simples, mas limpo, e me olhava com ternura. Disse apenas: "Obrigada." Desde então, nunca mais ouvi nada estranho em casa, mas sempre que vou numa feira de antiguidades, penso 2 vezes antes de comprar algo. Aprendi que nem todo objeto antigo é apenas uma lembrança do passado. Alguns carregam dores que o tempo não conseguiu apagar. Meu nome é Rafaela, tenho 28 anos e moro em Lisboa, Portugal. Desde pequena, sempre sonhei com meu casamento perfeito, cercada de amigos, família e, é claro, meu grande amor. Mas a vida tem um jeito cruel de nos ensinar que nem tudo acontece como planejamos. E eu aprendi isso da maneira mais assustadora possível, através de algo que parecia inofensivo, mas que carregava uma força que eu jamais poderia imaginar: um vestido de noiva. Tudo começou 6 meses antes do meu casamento. Como a situação financeira ainda estava apertada, decidi procurar um vestido pela internet. Passei dias navegando em sites de lojas e brechós online, sempre à procura de algo que fosse bonito, elegante e, ao mesmo tempo, acessível. Foi em uma dessas noites, sentada no meu quarto, iluminada apenas pela luz do computador, que encontrei ele. Um vestido seminovo, com renda delicada, mangas longas e um caimento que parecia feito sob medida para mim. A cor era branca, porém com um tom levemente creme que lembrava vestidos de conto de fadas. Havia algo nesse vestido que me encantou imediatamente. O anúncio dizia que estava em perfeito estado e tinha sido usado apenas uma vez, numa cerimônia íntima em Porto. Sem pensar muito, cliquei em comprar e aguardei ansiosa pela entrega. Quando o vestido chegou, senti uma mistura de felicidade e fascínio. Era ainda mais lindo pessoalmente e, ao experimentá-lo, serviu perfeitamente, como se tivesse sido feito para mim. Coloquei o espelho em frente e me encantei. Parecia que eu estava realmente pronta para viver meu conto de fadas. Mas eu ainda não sabia que o conto de fadas que estava prestes a começar teria um toque sombrio e perigoso. Naquela mesma noite, depois de guardar o vestido cuidadosamente no armário, tive o primeiro sonho estranho. Sonhei com uma mulher vestida de noiva, mas diferente de mim. Ela tinha um olhar frio, quase penetrante, e uma expressão de malícia. Em tom grave, ela disse: "Você não vai se casar." Acordei suando frio. Achei que fosse apenas um pesadelo passageiro, fruto do meu nervosismo com os preparativos do casamento. Mas, naquela noite, senti uma sensação estranha no quarto, como se alguém estivesse observando cada movimento meu.
Ignorei o pressentimento, tentando me convencer de que era apenas ansiedade. Na noite seguinte, o sonho se repetiu. A mesma mulher, a mesma frase e a mesma sensação de pavor. E cada noite que passava, o sonho ficava mais real, mais intenso. Eu acordava com a respiração ofegante, o coração acelerado e o vestido cuidadosamente dobrado no armário parecia emitir uma energia estranha que eu não conseguia explicar. Os dias foram passando e conforme a data do casamento se aproximava, as coisas começaram a se intensificar. Sons estranhos ecoavam pelo apartamento. Passos leves, o som de um tecido arrastando pelo chão, até um sussurro quase imperceptível que parecia dizer meu nome. Cada vez que eu olhava para o vestido, sentia um frio percorrer minha espinha. Eu tentei ignorar, tentei me convencer de que tudo era psicológico, mas a sensação de que algo ou alguém estava interferindo na minha vida era cada vez mais real. E então, 2 dias antes do casamento, tive outro sonho, mais vívido e aterrorizante que todos os anteriores. No sonho, eu estava na igreja, olhando para a entrada, esperando o meu noivo. Ele caminhava em minha direção, mas de repente, o chão parecia ceder sob os pneus de seu carro, que derrapava, rodopiava e capotava várias vezes. Eu gritava, mas ninguém me ouvia. O terror era indescritível. Acordei ofegante, com lágrimas nos olhos, o coração doendo e uma certeza gelada. O vestido tinha algo a ver com aquilo. No dia do casamento, o inevitável aconteceu. Meu noivo estava a caminho da igreja quando, exatamente como no sonho, o carro derrapou em uma curva e capotou. Ele sobreviveu, graças a um milagre, mas quebrou 3 costelas e teve vários hematomas graves. Não havia condições de realizarmos a cerimônia naquele dia. Meu coração despedaçou-se e lágrimas de medo e frustração escorriam pelo meu rosto. Naquela noite, exausta e abatida, tive outro sonho. A mulher do vestido apareceu mais próxima do que nunca, com aquele olhar frio que me fazia gelar até a alma, e disse apenas: "Eu falei que você não ia se casar." Acordei chorando, tremendo, e finalmente compreendi que o vestido que eu comprei pela internet estava amaldiçoado. Eu não sabia quem era a mulher nos sonhos, nem de onde a energia ruim havia surgido, mas sabia que precisava me livrar do vestido imediatamente. No dia seguinte, levantei-me cedo, peguei o vestido com cuidado, saí do apartamento e fui para um terreno afastado, onde ninguém pudesse me ver. Rasguei o vestido em pedaços e os queimei em uma pequena fogueira, queimando também qualquer tecido que pudesse ter ficado nos bolsos ou dobras. Enquanto as chamas consumiam a última camada de renda, senti um peso sair de mim, como se uma presença invisível tivesse sido expulsa do meu lado. Nos dias seguintes, tudo mudou. O medo que me acompanhava havia desaparecido. Os sonhos cessaram e uma sensação de alívio tomou conta do meu corpo. Decidi então procurar uma loja de noivas confiável, com vestidos novos, e escolhi outro modelo, simples, mas elegante. O dia do casamento foi remarcado, desta vez sem incidentes. O vestido era bonito, mas não carregava nenhuma energia estranha, apenas a felicidade pura de um dia que eu sonhei durante toda a minha vida. Quando finalmente entrei na igreja, senti uma paz que não sentia há semanas. O espírito que parecia me perseguir havia desaparecido e a cerimônia foi perfeita. Meu noivo e eu nos casamos cercados de amigos e familiares e eu pude finalmente sorrir sem medo, sem sentir o toque gelado da presença que antes se manifestava através do vestido amaldiçoado. Hoje, sempre que penso naquela experiência, sinto um misto de gratidão e respeito pelo invisível. Aprendi que objetos aparentemente comuns podem carregar energias que não compreendemos e que às vezes é preciso coragem para se libertar de influências que não pertencem a nós. Objetos antigos carregam histórias, muitas vezes belas, mas outras vezes dolorosas. Quando adquiridos sem conhecimento do passado que carregam,
podem tornar-se focos de energias negativas ou influências espirituais indesejadas. Ferramentas, roupas, móveis, joias e utensílios, que para alguns são apenas lembranças ou peças decorativas, podem conter traços emocionais, sofrimento ou mesmo intenções maliciosas de seus antigos donos. O que torna esses objetos perigosos não é apenas a idade ou o valor histórico, mas a energia que se acumula ao longo do tempo. Espíritos ligados a tragédias, acidentes ou injustiças podem permanecer conectados a itens que testemunharam suas vidas ou mortes. Quando alguém entra em contato com eles, sem proteção ou conhecimento, pode vivenciar experiências perturbadoras. Desde sonhos intensos e pesadelos até sensações físicas de medo, barulhos inexplicáveis ou acidentes aparentemente sem explicação. A lição que essas histórias nos deixam é dupla: respeitar a história dos objetos que compramos ou herdamos e entender que nem tudo que reluz ou é antigo é seguro. Para aqueles que se deparam com experiências estranhas, métodos de proteção espiritual, como orações, limpeza energética ou até mesmo o afastamento do objeto, podem restaurar a harmonia. Em resumo, objetos antigos podem ser muito mais que peças do passado. Podem ser portais para memórias e energias que o tempo não apagou, lembrando-nos que nem tudo o que herdamos deve ser mantido.